paz do Senhor, meu caro ouvinte, tudo bem? Esse é o Interagir Podcast, iniciativa da Primeira Igreja Batista do Engenho do Meio. Meu nome é Jamerson Cavalcante e vamos estar em mais um episódio da nossa série Qualidade de Vida nas Redes Sociais. Pois bem, a Bíblia nos afirma que o diabo é o pai da mentira e que os filhos costumam exibir, demonstrar característica dos pais. Certa personalidade na história uma vez falou que uma mentira dita 100 vezes torna-se uma verdade e dita 1000 vezes torna-se uma religião. E em minha juventude eu ouvi muito essa expressão: mentira é bom quando eu conto. Esse conjunto de mentiras, desinformações e querer trazer o caos ganha muita força quando entra nas redes sociais. E é para tratar desse tema que nós estamos aqui hoje. Fake News, um mal da sociedade. E para tratar desse tema trouxemos dois convidados muito especiais. Jônio Gomes, ele é administrador de marketing e de segurança de informação. Paz, Jônio, tudo bem? Graça e paz, meu irmão, tudo jóia. E você? Tudo bem, graças a Deus, melhor agora. E conosco, Mariana Salles, ela é contadora e analista corporal em formação. Tudo bem, Mariana? Oi, James, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. A paz, graças a Deus. A paz. A gente vai começar hoje a gente vai começar diferente, a gente vai começar com um desafio, para a nossa convidada Mariana, de trazer um breve contexto para a gente sobre essa questão de fake news. O que tem aí para falar para a gente, Mariana? Bom, vamos lá. Só para a gente contextualizar e depois partir para as respostas, as perguntas, eu gostaria de iniciar dizendo que o termo fake news, ele iniciou nos Estados Unidos, algumas celebridades contestando informações de alguns tabloides, jornais, começaram a se referir como fake news, algumas informações a respeito deles. Se a gente for ver a continuação desses episódios, a gente pode fazer 3 destaques mundiais. O primeiro seria os conflitos no leste europeu, os países nórdicos, com uma Rússia protagonizando uma série de fake news. E aí a gente pode destacar contextos geopolíticos, suas estratégias. Então, inicialmente, com a questão da Crimeia, em 2014, a gente percebe uma grande investida, e é tanto que eles tomaram a Crimeia para eles, e também com relação à Finlândia, São vizinhos históricos estratégicos que caberia talvez para um outro momento, um outro podcast. No segundo tópico que eu gostaria de destacar seria o Brexit, que é a saída da Grã-Bretanha, por isso o termo Brexit, lá do reino da União Europeia. Então, vários meios de comunicação, inclusive da própria Grã-Bretanha, afirmam que houve muitas fake news com relação a entradas excessivas de imigrantes e várias notícias falsas a respeito. E o terceiro destaque que eu faço é a eleição de Donald Trump, Foi muito investida, eles chamam de metodologia de Cambridge, que utilizou o BI para criação de algoritmos. Então, eles traçam o perfil do internauta pelo comportamento nas redes sociais, curtidas, compartilhamentos. E assim cria-se uma rede de fake news atrelada a isso. Eu só queria destacar também que os nossos aplicativos legais, baixados com o nosso consentimento, também fazem isso. O nosso Bluetooth, eles captam nossas informações e terminam sugerindo algumas propagandas durante as nossas navegações. Aqui no Brasil, rapidamente, a gente pode falar do marco regulatório, a gente percebe o casamento, dos acontecimentos internacionais com aqui no Brasil. Então, o nosso marco regulatório, o marco civil da internet,
foi em 2014, com a Lei 12.965, trazendo princípios, garantias, direitos e deveres de usuários, diretrizes para a atuação do Estado. Enfim, entre elas, né, a previsão do controle e escolha dos pais para o acesso de suas crianças e seus adolescentes. Então, a responsabilidade, segundo a lei, é dos pais. E a gente vê, às vezes, alguns pais, né, apontando, alguns influencers, com relação à educação de seus filhos, que também poderia ser um outro tema que a gente podia discorrer sobre isso, né? Mas, enfim, a lei diz que, a lei e a Bíblia, né? A igreja, todos dizem que a responsabilidade é dos pais. Bom, pelo marco civil da internet, nós tivemos a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, desde 2018, e ela está para ser implementada agora em 2020 ou 2021. Existem algumas questões que estão sendo debatidas, se vai ser ainda agora, em agosto, ou já no próximo ano, e ela é decorrente da GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados lá da União Europeia, que iniciou-se em 2016 e já foi implementado em 2018. Depois a gente vê Estados Unidos e México também nessa corrida, até porque a União Europeia só quer fazer negócios com países que tenham essa lei. Por isso que a corrida aqui foi tremenda. Nunca correram tanto para aprovar uma lei. E temos assim de último, né, para destacar, o inquérito do STF sobre fake news, a CPMI das fake news lá do Senado, na verdade das duas casas, né, porque o M é misto, do Congresso, e o PL 2630, que trata sobre a lei das fake news. Esse projeto de lei está sendo contestado, porque a gente já tem muitas leis, né, Jameson? E se a gente fosse um país mais sério, a gente não precisava de tantas leis. E com as poucas que a gente tivesse, já resolveria nossos problemas. Então, é isso. Resumidamente, o que eu posso falar, não sei se eu já me estendi demais, seria esse o contexto aí para que a gente comece o nosso bate-papo. Tudo bem. Foi bacana, muito bacana, Mari. Vê só, Júnior, muitas vezes muitas notícias chegam até nós, às vezes nós procuramos muitas notícias, e no meio de tanta notícia, que conselho tu dá para alguém identificar o que é uma fake news ou o que não é? Joia, Jameson. Isso é interessante porque às vezes o pessoal fica querendo uma classificação para ter isso de forma imediata, né? Para saber o que é o que não é de forma imediata. E na verdade isso não é simples assim, né? Então o que é que a gente busca fazer? A gente busca orientar, né, as pessoas, inclusive dentro do princípio da segurança da informação, para que ela não caia nas armadilhas. Então a gente normalmente sugere, a gente dá algumas dicas que devem ser observadas. Uma delas é prestar atenção no título, né, da notícia. E vale salientar o seguinte, a gente fala muito fake news, né? E aí fica passando a ideia de que a gente se refere apenas à notícia. Então a coisa importante é a gente conseguir ampliar um pouco essa visão para considerar que não necessariamente uma notícia em um meio de comunicação é danosa, mas a informação falsa ela é danosa, né? Então a gente está muito atento para isso. Especificamente fake news, quando a gente fala do título sensacionalista, então já é um indício de que você deve prestar mais atenção, você deve ter mais cautela ao recebendo aquela informação, você decidir se vai repassá-la ou não. É importante verificar também, Jameson, se é citada a fonte daquela notícia. Se a notícia que lhe é chegada, se ela traz a fonte onde você possa verificar as informações. Se não existir a fonte, suspeite, tá? E uma outra coisa que eu acrescentaria não tente ser a pessoa do furo,
né? Aquela expressão de furo, quem dá primeiro a notícia. Não tente ser a pessoa do furo, né? Verifique se já existe essa notícia publicada em algum canal idôneo, né? Em algum meio de comunicação idôneo. O furo, ele pode ser um tiro no pé, né? Então, eu costumo dizer, olha, não tenta ser o cara que deu a notícia em primeira mão, porque você pode ser a pessoa que começou o problema. Tem gente que acha que é o primeiro, né, a receber aquela notícia, né? E eu costumo dizer, né, que a primeira fake news, né, do mundo foi quando a serpente enganou a Eva, né? Isso. Um título sensacionalista, tal. Você pode ser igual a Deus. Toma todo sem fonte nenhuma, né? Toma todas essas suas características aí que você falou. E por falar em característica, a fake news ela tem várias características. E na tua opinião, Mariana, qual é a característica que torna ela mais perigosa? Jameson, de tudo que eu já vi sobre essas características negativas, que são muitas, né, eu acho que o que vale destacar é a chamada cultura do cancelamento. Cultura do cancelamento é o seguinte: alguém acha que você fez alguma coisa errada e aí começa a divulgar em redes sociais, as pessoas nem sabem realmente o que aconteceu, pegam aquelas acusações e começam a compartilhar sucessivamente, e aí essa pessoa simplesmente é cancelada. Então são mobilizações em redes sociais que causam realmente um linchamento de reputações e de vidas, por mero prazer de causar o mal gratuitamente, sabe? Não é por uma causa, não é por nada não, é pelo mal mesmo. Então, para mim, o destaque é esse. Jameson, inclusive, corroborando com o que a Mariana colocou, existem algumas fake news que as pessoas fazem o julgamento e a condenação sumária, né? E são situações fatais, né? Algumas, inclusive, Exatamente. gerando risco de morte às vítimas. Né? Então isso é muito sério. Jônio, você viu uma mulher, acho que foi no começo do ano, que ela foi morta na rua, foi espancada, alguma coisa assim, porque colocaram uma mensagem, talvez que ela tinha feito algum mal a alguma criança, Sim, e aí sim. Identificaram ela. Sim. Né? Na verdade foi em 2014, e ela foi espancada na rua. Ela não morreu ainda na rua, mas ela veio a óbito 2 dias após esse espancamento. Meu Deus. E realmente foi, não se sabe ainda, né? Eu até busquei informações sobre o desfecho dessa história, né? Já passado esse tempo, eu não consegui identificar se identificaram a origem da informação falsa, né? Porque foi algo, assim, lamentável, né? Foi uma vida humana por uma coisa, como você disse, Mari, muito provavelmente por maldade. Exatamente. Pelo que eu vi, foi uma disseminação com relação a isso daí, alguma violência com alguma criança, depois foi desmentido, né? Entendi. De fato, esse tipo de coisa só vem para gerar o caos, né? Só vem para gerar esse tipo de coisa terrível, né? Vê só, e muita gente acaba compartilhando muitas fake news o tempo todo. E às vezes se achando justiceiro, se achando o detentor da notícia, né? Ninguém mais recebeu essa notícia, só eu. E aí o cara, na ânsia, ele vai, compartilha, e a gente acaba deparando com aquela notícia algumas vezes e identifica, aquilo lá é uma fake news. Então, de uma maneira assim elegante, como é que a gente consegue abordar essa pessoa e instruir ela sem que ofenda? E aí, Jônio, na tua opinião? A sua pergunta, de uma maneira elegante, foi ótima, né? Mas vamos lá. É a maneira difícil, né? Isso me remete um pouco ao começo da nossa conversa, quando a gente citou lá que tem gente que quer ser a pessoa do furo de reportagem, né? Então, normalmente por conta desse sentimento de ser o primeiro a dar a notícia, que a pessoa repassa sem checar a veracidade da informação, né? E aí, Jameson e Mariana, eu acho que, e todos os nossos ouvintes, eu acho que
nós não devemos nos omitir. O Jameson até colocou bem, tem que ser de uma forma elegante, né? Uma forma educada, uma forma até cautelosa, porque nós sabemos que é uma situação delicada. Às vezes a pessoa que quer se pronunciar, ela fica um pouco inibida por ser um amigo ou ser um parente, e ela não fica à vontade, e às vezes por ser um desconhecido, e aí a pessoa fica menos à vontade ainda, né? Mas dentro do princípio que nós podemos evitar um mal maior, em minha opinião, nós devemos orientar a pessoa com muito jeito, mas alertar a ela que repassar aquela informação sem ter checado a veracidade, isso pode gerar como consequência um mal muito grande a uma ou várias pessoas, né? E a gente tentar levar a pessoa a refletir sobre isso. Infelizmente, a gente normalmente só vai perceber que a pessoa tem esse hábito depois que a gente presencia ela fazer ao menos uma vez, né? Mas aí eu acho que nós deveríamos tentar contribuir para que ela não mantivesse esse hábito, né? Para que ela pensasse duas vezes antes de fazer de novo. É interessante a gente frisar para a pessoa que mesmo que ela se arrependa, dificilmente ela conseguirá anular a mensagem que ela propagou, né? Eu gosto muito de um trocadilho que eu faço, que eu digo em treinamentos para empresas na área de segurança da informação, que a informação ela tem circulado nas redes e na internet quase a velocidade da luz, né? Então, as chances da pessoa anular uma publicação que ela fez é muito pequena, porque depois que chega na próxima pessoa, essa passa para outra, que passa para outra, e aí você consegue apagar da sua página, do seu perfil, mas você não tem controle sobre as páginas e os perfis dos outros, né? Então é importante o pessoal estar muito atento a isso. Ah não, mas se for, a pessoa pode pensar, se for uma fake news, depois eu vou lá e retiro. Não adiantará mais, né? Você já printaram sua tela, né? Exatamente, você já contribuiu para aquilo se propagar, e se aquilo vai gerar um mal, um prejuízo a alguém, você será um agente direto daquele evento, né? Então, realmente, o importante é você avaliar antes, e assim você deve explicar às outras pessoas, né? Dando inclusive exemplos, como nós citamos aqui, casos de pessoas que já vieram a óbito por uma mentira, uma informação falsa, por uma mentira, né? Então é importante o pessoal estar atento a isso e não se envergonhar ou se inibir de dar uma palavra a um parente ou amigo ou mesmo a um desconhecido, dando essa sugestão de a pessoa se preocupar em verificar a veracidade antes de repassar informações. E, inclusive, Johnny, no mesmo ambiente, né? Eu acho que o direito de resposta, vamos dizer assim, não foi conosco, né? Mas já que haverá algum tipo de intervenção, e eu acho que deve ser feito, e eu sempre faço, tem que ser no mesmo ambiente. Não adianta você falar pessoalmente com a pessoa se ela jogou num grupo de 200 pessoas. Tem que ser daquele mesmo ambiente, garantindo a equidade, ou seja, o mesmo alcance que aquela pessoa teve, você também ter, não necessariamente se dirigindo a ela como uma forma de ataque, mas a divulgação da postagem, não precisa nem se dirigir à própria pessoa, né? E fazer esse alerta mesmo, dessa possibilidade de estar construindo uma destruição. Olha que paradoxo, você constrói uma destruição de reputações ou até de vidas. Então, assim, eu normalmente apresento algum tipo de canal de verificação, de postagem. Quando não, eu só apenas vou lá e faço uma menção de onde eu tirei. Normalmente eu tiro do boatos.org. Tirando o sotaque é Boatos, com O. Boatos.org, que foi criado em 2013 e é do jornalista Edgar Matsuti. E ele é um editor e criador de site aqui de Brasília mesmo. Existem outras agências, a Agência Lupa, Fato Fake, se bem que a Fato Fake é de uma grande emissora
E aí a gente não sabe até que ponto é interesse, enfim, mas tem o fato fake, a agência pública, enfim, e-farsas, fake check, são algumas agências que a gente pode recorrer. E assim, tá com preguiça e não quer pesquisar, então não publica, entendeu? É isso aí, publicar Mari. mesmo. É um excelente conselho. Não quer verificar a veracidade? Então, para não arriscar, né, você não correr o risco de ser um infrator, ou ainda que seja só uma questão moralmente condenável, ainda que não seja um crime o que você vai repassar, mas pensa na tua questão moral. Então, na dúvida, não faz o movimento. Não é verdade, Mari? Sim, e isso é língua maledicente, né? A Bíblia fala sobre a Lashon Hará, que é um termo em hebraico, mas em português é língua maledicente. Não faça isso, né? Vá passar mensagens de amor, de esperança, né? Daquilo que você crê, que você acredita, passar um bálsamo para a vida de alguém, mas deixe essas coisas aí com quem é especialista, que sabe se realmente é fake ou não. Ô Jameson, eu queria fazer uma colocaçãozinha aqui, até de uma analogia que eu faço, até corroborando ainda com aquela dica que a gente vai dar a uma pessoa que está praticando, né, o repasse de informações sem verificar a veracidade, né? Eu gosto muito de fazer uma analogia também em treinamentos, em que eu digo ao pessoal, olha, o momento que nós temos chance de verificar a veracidade da informação é antes de enviá-la, tá? Perfeito. Porque após enviada não tem muito o que fazer. Aí eu dou o exemplo de alguém que salta de um edifício de 20 andares sem paraquedas. Se depois de saltar ele desistir, infelizmente já era. Perfeito. Só para complementar, uma coisa que você falou que eu achei super interessante é o seguinte: nós somos livres para realizar nossas escolhas. Contudo, somos presos às consequências delas. Isso mesmo. De fato, perfeitamente. E vejam bem, é notório, né? Eu acho que todo mundo percebeu que a grande mídia mudou muito a postura deles durante esses tempos de fake news e tal. Eles começaram a abrir o olho de uma maneira diferente. Aí eu queria saber de vocês, assim, Mariana, quando é que a mídia ela começou a perceber que a fake news ela tem muito impacto na vida das pessoas e que ela pode mover uma nação? E aí, quando é que tu acha assim que a mídia começou a abrir o olho? Eu tenho uma visão, assim, nada romântica sobre isso. Eu acho que foi quando ela começou a perder o domínio sobre a opinião pública e viu seus interesses, os seus próprios, né, ameaçados. Então, o acesso à internet em massa mudou o comportamento social. Isso tem seus benefícios e seus malefícios. Hoje a gente não precisa muito daquela grande mídia para ter uma informação, mas, contudo, aquele cuidado que a gente deve ter, né? Mas, com o passar do tempo, a gente tem percebido que a própria grande mídia, ela tem feito muitas fake news, muitas desinformações. E, enfim, eu acredito que foi isso. Foram interesses mesmo que foram ameaçados. Enquanto estava bom para a grande mídia, o povão, o gado, estava bem enganado e estava ótimo. Então, esse medo de ser substituído, né? Exatamente. Jameson, sobre essa colocação e esse pensamento aí nada romântico da Mariana, ele faz todo sentido, porque na parte de mercado, né, na parte de estudo em mercado, a gente tem a questão da oferta e da procura, né? Sim. E aí, quando a procura pelos grandes canais, né, os tradicionais, né, os clássicos, Perfeito. começa a cair, é como a Mariana fala, né? Começam a se buscar outras formas de atrair esse consumidor, né? Sim. Infelizmente, nós sabemos que o mundo capitalista nem sempre ele é pautado por atitude dentro da moral e da ética, né? E aí fatalmente se lança a mão de recursos
não muito românticos, né, Mariana? Pra gente... Nada provinciano. Nem o próprio socialismo também, né? Tanto o comunismo tem suas facetas para enganar e jogar tudo para os seus interesses, como o próprio socialismo, né? Ele tem interesse que a pessoa também fique envolvida naquilo ali. Na verdade, existem dominados e dominantes. São ambidestros, né? E não importa para qual polo a gente pule, eles sempre vão dominar a maioria, porque eles sempre vão deter o poder, infelizmente. E aí cabe a cada cidadão, né, cidadã estar atento, né, à informação Sim. que recebe para tentar sobreviver nessa, Exatamente. né, nessa guerra tão desigual muitas vezes. Com certeza. Para mim, uma boa dica para você conseguir se safar nessa guerra é ver os dois lados. Ver os dois lados, ver quem está atacando, ver quem está tomando as atitudes. E começar a analisar e deixar o tempo correr também um pouco, né? Porque às vezes ele traz algumas respostas de perguntas que a gente se faz e ainda não tem naquele momento. Então é ter cautela, não se posicionar com tanta veemência e saber o seguinte: existe situação e oposição sempre. E os bobos somos nós que brigam sem ganhar nada em troca, né? Com toda certeza. Por sinal, a gente vê muito assim as pessoas, né, comuns como um agente passivo, né, da fake news. Parece que a gente só recebe e replica, e a gente parece nunca ter nenhuma resposta. Então, é possível, Johnny, alguém assim, pessoas como a gente, tomar alguma atitude contra uma fake news, ou a gente larga isso na mão do poder público e cruza os dedos para ver se funciona? Interessante a tua pergunta, Jameson. E quando você coloca assim, pessoas como nós, eu acabo recebendo a mensagem assim, simples mortais, né? Pessoas como nós, simples mortais. Sim, Jameson, sim. É possível que nós consigamos responder também, né? É possível que cada cidadão faça a sua parte, tá? Por isso, a gente tem que estar atento. O mundo hoje, o mundo das informações, das mensagens, ele é sempre com a base na persuasão. Tudo que a gente recebe de informação durante todo o dia é baseado em persuasão, né? Sim. Muitas vezes nós não somos capazes de perceber a persuasão que está por trás de uma mensagem ou de uma notícia. Subliminares, né? Exatamente. Então, como nós já citamos, né, alguns pontos de dicas, a Mari inclusive falou alguns nomes de sites para que sejam pesquisados. Eu até costumo dizer, olha, busca no Google, até para que eu não fique dizendo os nomes, né, para a pessoa na hora não lembrar de tudo e acabar ficando na mão depois. O que é que eu recomendo? Consultem no Google, né, alguns sites que fazem esse tipo de classificação da mensagem, da notícia, e verifique a idoneidade de cada um e escolha alguns, né? Alguns deles a Mari falou, né? Johnny, Sim, Mari. inclusive, às vezes, eu copio simplesmente, do jeito que eu recebi num grupo ou de uma pessoa específica, eu copio exatamente ipsiliteris e jogo lá no buscador, no site buscador. Perfeito. E quando eu jogo, ele já diz se é fake, se não é. E às vezes, mesmo que um diga, eu olho o viés da informação, vejo qual é a tendência, porque você tem que ver a tendência da informação. Tá falando pró-governo. Então eu vou lá nos contra e dou uma olhada. Tá falando contra o governo, eu vou lá nos prós. E aí eu acho que a gente consegue mesclar um pouco, né? Não ir só num, mas eu dou uma passada rápida no Google, no buscador, que seja outro, e aí fica fácil, não é complicado. Você não precisa entrar no site de busca, entende? Exatamente o que você está falando, só é jogar lá que já aparece. E nós temos, dá um pouquinho de trabalho, como você falou, Mari, às vezes a pessoa está com preguiça ou está sem tempo
mesmo, né? Então, se você está sem tempo para usar 2, 3 minutos para fazer uma pesquisa, então não repassa. Deixa para olhar aquilo quando chegar mais tarde em casa, com mais calma, né? Isso. Nós já citamos algumas dicas para que as pessoas evitem cair em armadilha, né? E aí eu acho, Jameson, que não só deixar na mão da imprensa, mas como falou a Mari, a gente realmente ter dispositivo de lei, né, que ajude a coibir isso, né? Não vai zerar, mas vai coibir. Quem fazia Sim. livremente, sem se preocupar com nada, pensa um pouquinho Sim. antes de fazer, né? Com certeza. Quem é mau caráter ou quem é criminoso, com lei ou sem lei ele vai fazer, né? Exatamente. Não tem jeito. Então é por isso que ainda a última linha de defesa é o cidadão verificar antes de repassar, tá? Aí eu acho que se isso for observado, Jameson, a sociedade consegue começar a barrar um pouco o avanço das fake news e aí vai ser um grande passo, porque é aquela história, a gente tem que atacar a origem. Se a informação chega a mim e eu não a repasso, se chega a você, você não a repassa, se chega na Mari e a Mari não a repassa, esse negócio vai Ela morrer. morre. Né? Exatamente. Agora não adianta uma ação isolada do Jônio, da Mariana ou do Jameson. Tem que ser um movimento em massa, né, da sociedade, gerando consciência, né, mudando a atitude e falando isso para a sua rede, do jeito que falaria se fosse uma notícia bombástica, né? Então fala também, olha, toma cuidado com notícia que chega a você, verifica a veracidade antes, por mais que você se empolgue com a notícia, parecendo ser uma notícia boa, não passa em frente, e por mais que você se choque por ser uma notícia ruim, também contenha isso e checa antes. Então chega a ser um trabalho no psicológico das pessoas, Jameson. E vou te falar, tudo que você está falando, Jônio, aconteceu lá na Finlândia. Eles foram vítimas, né, de muitos ataques e desde 2016 contrataram especialistas americanos, foram para lá e assim mudaram realmente o perfil da sociedade. Eles eram os que mais trocavam fake news e agora eu vi uma pesquisa faz um tempo com mais de 35 países e eles eram o número 1 de não estar fazendo esses repasses de informações falsas. Vê que legal. Show de bola. A Mariana falou agora da Finlândia. Deixa eu trazer um dados para você, Jameson, pode ser? Fica à vontade, por favor. No Canaltech, o site Canaltech, canaltech.com.br, eles trazem uma citação de uma pesquisa que é da Avaz. É uma plataforma de mobilização online. Cara, revelou que os brasileiros... Conheço. Isso em novembro de 2019. Eu vi isso. Né? E é até bom a gente ver se isso é fake news, né, Mari? Eu acho que não é não. Porque aí Faz a sentido, pesquisa né? da Avaz levantou que 7 em cada 10 brasileiros se informam por Exatamente. redes sociais e que 62% já acreditaram em alguma notícia falsa. Eu tô achando até pouco. Isso é o que disseram. Foi o que conseguiram Captar. captar. Isso foi em novembro de 2019, né, Mari? Pode hoje estar pior, né? Ah, com certeza, com certeza. E hoje está pior. Até porque tem muita gente, né, que não é acostumada a lidar com tecnologia, que está começando agora, né? Principalmente os mais idosos. E aí é engraçado. Eu recebi uma notícia assim que claramente era falsa e de uma pessoa que já tinha uma certa idade falando sobre o WhatsApp Gold, que ia atualizar, ia pedir para pagar, ia pedir conta de dado bancário e você não desse. Enfim, era um negócio complicado. Mas vê só, a imprensa, a grande imprensa, né, ela mudou muito, abriu muitos olhos nesse tempo, de algum tempo para cá, com relação às fake news. E ela, na tua opinião, Mariana,
Como é que a imprensa se vê agora na responsabilidade nesse contexto que a gente vive? No caso, que responsabilidade ela observa que tem? Olha, eu vejo que a imprensa ela precisa se reinventar. Estão se tornando irrelevantes, né? Os meios de massa, aqueles antigos que antes eram a única fonte que a gente tinha, tem que se reinventar, porque senão eles vão se tornar desnecessários. Sim. Basta a gente verificar as pesquisas sobre confiança na empresa, na imprensa e nos jornalistas. Dia desses, não trouxe dados, mas dia desses eu vi que mais de 30% das pessoas entrevistadas não confiam na grande imprensa, nem nos jornalistas. Veja bem, eles lutaram por muito tempo, né, para regulamentar a profissão, e parece-me que há uma tentativa de caminho inverso. Porque vemos muitos digital influencers, né, tomando o papel da credibilidade para si. E o jornalismo no mundo, não falo nem só aqui no Brasil, ele tem se mostrado parcial, ativista, militante ideológico, e muito bem pagos para isso, tá? Não é nada gratuito, não. E com a facilidade de acesso à informação que a grande massa está tendo, inclusive essa PL, ela não é a PL, se eu não me engano, é lá o projeto que está no Senado. Eles avocam para a população, né, para os cidadãos, um direito quase que básico da pessoa, acesso à comida, à água e à internet. Então, assim, acho que vai muita gente. Hoje ainda tem poucos, vamos dizer assim, brasileiros com relação à sua população total, com acesso à internet, mas a gente vai ver nos próximos anos, vai ser quase 100% dos mais de 220 milhões de brasileiros com acesso, com essa facilidade. Então, se tudo essa tendência, é uma tendência negativista que eu estou tendo para a imprensa, tá? Mas se tudo andar por esse caminho, eu acredito que a tendência vai ser essa mesmo, tá? De irrelevantes e, enfim, vamos ver o que é que vai acontecer. A gente não tem bola de cristal, mas a gente vê os movimentos, né, e tenta traçar as tendências aí. Acho que uma delas é essa. Não sei se você concorda, Johnny. O que é que você pode trazer aí de alguma perspectiva diferente dessa, ou você concorda? Mari, eu na verdade não vejo essa tua perspectiva aí, essa tua visão como muito pessimista, né? Eu vejo ela muito dentro das indicações das pesquisas. Você falou, por exemplo, aí de uma pesquisa sobre jornalistas e imprensa, e eu tenho dados aqui de dezembro de 2019, que 60% de um total de mais ou menos 2.200 pessoas responderam que não confiam na imprensa. Veja, 60%, né? Então isso é gravíssimo, né? Porque a imprensa ela tem um papel fundamental na sociedade, né? É bem verdade que, como a Mari também comentou, hoje a gente não espera mais, a gente não vai em busca da informação. Hoje a informação chega para a gente de carrada, né? São caminhões e mais caminhões de informações que nos abordam diariamente, né? Mas a imprensa, ela sempre foi e deveria sempre ser, além do nosso informador, os nossos olhos, né? Porque ela está presente em todos os lugares. Então, na hora que um grupo de pessoas, né, de 60% de 2.200 pessoas, declaram não confiar na imprensa, isso é realmente desanimador, não é verdade? Desanimador é pouco, eu acho que é bem deprimente, né? Os caras... Imagina
como eles se sentem, né, no trabalho, que você tem um trabalho completamente descredibilizado pela população. Então é um caso meio complicado. Sim, e então, tipo, a gente já viu muita fake news por aí, né? Muita fake news por aí. Mas na opinião de vocês, assim, qual foi a mais danosa, que deu mais estrago? Tu, Jônio, na tua opinião, qual foi? E aí é a opinião, né? Questão de opinião. Na tua opinião, qual foi a que trouxe mais estrago? Veja, por coincidência, nós comentamos ela no início desse nosso bate-papo. Várias me chocaram, mas uma que eu fiquei profundamente triste foi essa de 2014, quando uma jovem de 33 anos foi espancada, e nesse episódio a notícia falsa dizia que ela sequestrava crianças para realizar rituais de magia negra. Meu Deus. E aí as pessoas fizeram aquilo que eu falei no começo. As pessoas julgaram, porque elas foram espancadas por moradores do bairro dela, né? Então as pessoas julgaram, a condenaram e executaram a sentença, né? Sem nenhuma chance, como a Mari falou. Ninguém ouviu o lado. As pessoas sentenciaram e executaram ela. E eu fiquei assim, já faz um tempo bom, né? Parece até que foi ontem. Marcou tanto que parece que foi recente, mas isso foi em 2014. E ainda hoje eu lembro desse caso. É uma coisa que me chama muita atenção, né? Tipo, todo mundo tem dificuldade de estudar, mas na hora de ser juiz, né? Ninguém quer estudar para ser juiz, mas quando você pergunta, eu tô precisando de um juiz aí, alguém quer, todo mundo levanta a mão, né? É incrível. Verdade. E tu, Mari, na tua opinião, qual foi a que trouxe mais dano, assim, na tua visão? Olha, considerando o contexto cyber fake news, a anexação da Crimeia, a tomada pela Rússia da província ucraniana, porque foi uma rede de mentiras, muitas tramóias e também muitas mortes. Muitas mortes ocorreram ali. Quem tiver interesse, procure, porque para mim foi a pior de todas. E é aquele caso, né, Mari? Não foi uma pessoa prejudicada. Não. Né? Foi toda uma sociedade, né? Exatamente. E muitos foram mortos, porque também uma das fake news era que os povos tártaros, né, eles também praticavam maldade com crianças, tipo essa aí dessa mulher, e foram muitas pessoas que foram mortas. Uma alegação mentirosa só para tomar, né, uma terra, enfim, chocante. E o pior é que parece que assim, a fake news, ela atrai muita atenção das pessoas, né? As pessoas olham assim, tem alguma coisa nela que enche os olhos. E na tua opinião, e aí com isso ela se propaga numa velocidade mais rápida, assim, que você não tem condição de reagir. Na tua opinião, Mari, que característica é essa que atrai tanto nas pessoas? Pelo caráter sensacionalista, muitas vezes também revolucionário, resolutivo, ou seja, com uma rapidez grande e um mínimo de esforço, né? Então, sempre desconfio, uma coisa que há anos um país luta para conseguir, não, mas foi fácil e foi rápido, né? São as chamadas soluções milagrosas, sempre desconfio, né? Também porque elas aguçam a curiosidade, suscitam ódio, vingança, conotam interesse público, trazem fofoca, desgraça alheia, ou seja, tudo que não presta, né? E infelizmente essas coisas, elas despertam interesse, né? E a reboque trazem conflitos de interesse, só que, ou seja, é uma coisa que é ruim para o país. Mas o seu instinto maior é o seguinte, é ruim para o país, mas aquela pessoa que eu quero atingir está sendo nominada, né? Ela que é a culpada, então ela está sofrendo mais do que eu. Então, para mim, isso que é mais triste é esse conforto, sabe? Saber que mesmo é ruim para si ou para outras pessoas,
mas por esse bem maior que é a desgraça de alguém que se está apontando como alvo, e às vezes mesmo sabendo que é mentira as pessoas fazem isso. Então, eu acho que é por isso. Eu vou fazer um contraponto aqui para Mari, né? Vamos. Tem sempre um inocente, né? Porque o que acontece? A gente tem que citar aqui, né? E as pessoas têm que ter isso muito claro. Às vezes a gente vive o dia a dia da gente, a gente nasce, cresce, casa, né? Vai trabalhar e vai esquecendo da autoobservação e de entender como é que o cérebro funciona, né? Então é importante a gente citar aqui que o ser humano, ele é naturalmente curioso, né? Isso desde que o ser humano é humano, né? E ele busca por saber, sempre, né? Com algumas exceções, é óbvio. Tem aquele mais descansado que aprender para ele dá trabalho, ele não busca aprender. Mas o normal é que as pessoas busquem por saber. Isso não é ruim, né? Não estou fazendo uma crítica a essa característica. Contudo, com a facilidade de acesso à informação que o ser humano tem hoje, isso se tornou um risco, né? Receber muita informação se tornou um risco, né? E aí, corroboro agora com o que a Mari coloca. Isso em mãos de pessoas mal intencionadas, né? Sim. O estrago está feito. Se a gente falar que os meios de comunicação lançam mão de aproveitar essa característica, a publicidade lança mão disso, a política lança mão disso, né? Todas essas áreas... O inútil ao desagradável, né? Pois é. Todas essas áreas lançam mão de técnicas do neuromarketing, né? Perfeito. Então, quando eu digo que a gente entra no ritmo de vida e no corre-corre, a gente para de perceber como é que nós funcionamos. Mas as empresas, a publicidade, a política, essas áreas não esquecem de como é que nós funcionamos. E aí, para mim, vem muito disso, sabe? Quando a Mari comenta, também por curiosidade. Exatamente. Então, eles pegam o que a gente pode classificar como nosso ponto fraco, né? O nosso ponto fraco é a curiosidade. É aí que a fake news se encaixa. Pois é, só que a gente poderia utilizar essa curiosidade para buscar saber se a informação é verídica ou não, perfeito, né? Perfeito. É a nossa recomendação, não é, Mari? Exatamente, aproveitar isso. É isso aí, gente. As pessoas só usam a curiosidade pela metade, né? Ou pelo menos aquela história, usar para o bem, né? Usar a curiosidade para o bem. Exatamente. Bem, vê só. Inclusive, muita gente, né? Muitas autoridades estão com medo, né? De todo esse estrago que está sendo feito, não só para eles, né? Para todo mundo. A fake news causa dano para todo mundo, isso é um fato. E aí estão fazendo muitas campanhas de conscientização, inclusive isso aqui não deixa de ser uma, né? Sim. Mas as autoridades, elas têm feito muitas campanhas de conscientização e tal. E aí, na opinião de vocês, na tua opinião, Jônio, essas campanhas assim vão surtir algum efeito ou a gente pode ficar bem desesperançoso? Bom, Jameson, certamente surtirão efeito, né? Entretanto, como a Mari falou, né? É uma questão de tempo, né? Temos aí a PL, né? A PL 2630, que é um mecanismo para tentar contribuir com isso. Existem algumas lacunas e alguns pontos tendenciosos, mas que no geral vai contribuir. Também mecanismos de rastreamento, investigação, tudo isso vai ajudar a, como a gente comentou, coibir as pessoas que antes se achavam imunes, não é? Contanto, a ação efetiva para que isso acabe é a gente mudar de atitude, né? É o cidadão, a sociedade mudar a atitude. Então eu acho que o Estado ele tem a obrigação de intervir nesse processo, uma vez que está afetando a sociedade, o Estado tem que se colocar, né? Não tenha dúvida. Mas nós, cidadãos, também somos responsáveis.
né? Então a gente não pode se eximir de responsabilidade nessa hora. Isso, a gente está vivendo um momento, na minha opinião, no meu pensamento, é um momento de disrupção, ou seja, é uma queda abrupta, né? Uma quebra. Então, é uma transição de era, vamos dizer assim, que a gente não vê mais uma linearidade. Sim. Paulatina, né? Poxa, a gente olha pela tecnologia, né? Quanto tempo mudou, né? Se a gente for olhar as revoluções industriais e tal. Então, hoje a gente não vê mais essa transição linear. Agora é exponencial, abrupta, e o termo da moda é esse, disrupção. Então, é o chamado mundo VUCA, né? Que em português é VICA, ou seja, volátil, incerto, complexo, ambíguo. Inclusive, as corporações, as empresas, o ambiente corporativo está se preparando. Isso começou, na verdade, pelo Exército Americano, no final da década de 90. Depois dos atentados de 11 de setembro, ganhou muita força. E hoje o ambiente corporativo é isso, a expansão de auditorias baseada em risco, propulsão da gestão de riscos. Então, essa é uma era de desinformação, ou da pós-verdade, né, como também chamam, e que também, ao meu ver, é uma passagem, né, da era do petróleo para de energias renováveis. Então, eu acredito que o mundo está preparado para isso. É como você falou, Jônio. Os nossos políticos têm que estar preparados para isso. O Estado tem que se preparar para isso. Na verdade, o governo, né, os governos. E as empresas estão se preparando para isso. E, assim, a gente também tem que se preparar. A gente não pode esperar que com o futuro tudo fique lindo, maravilhoso. Eu acho que pode continuar assim, pode ganhar força assim, e cabe a gente se precaver, se proteger disso daí. E, infelizmente, né, num país de terceiro mundo, a gente não pode esperar o resultado da Finlândia nem tão cedo. Eu lembro de Einstein, né? Quando Sim. ele propõe que se as coisas continuarem todas como estão, o resultado vai sempre ser o mesmo. O mesmo. Né? Perfeito. Exatamente. Perfeito, muito bom. E acontece que muitas vezes a gente recebe uma notícia falando de veículo de imprensa, de Estado, e se trata, isenção de opinião é uma expressão muito bonita, né? Mas a gente sabe que isso não acontece. E às vezes acontece que a opinião está tão evidente, que você nota que aquela notícia está enviesada. Aí você vai verificar, ela é verdadeira, não é fake news. Mas ela está tão enviesada que a gente levanta uma desconfiança assim. Então, mesmo a notícia verdadeira, com uma opinião muito enviesada, pode ser considerada uma fake news aí, Mariana? Olha, inicialmente eu não vejo, por se tratar de uma opinião, como você falou, né? Então tem que se deixar claro, olha, essa é uma opinião. Se tratando já de um grupo ou de um conglomerado de notícias, não sendo um canal ou um blog pessoal, algo específico, você já sabe o posicionamento daquela pessoa, então você já espera, né, esse direcionamento, mas sendo um conglomerado, um grupo de notícias, deve sim abrir espaço para opiniões díspares, para permitir o debate de ideias e garantir a formação salutar da opinião pública. Aí sim, do contrário, é parcialidade e se torna fake news diretamente, né? Nem indiretamente. Como sabemos que esse ambiente salutar é quase impossível, né? Cabe a nós, novamente, procurar várias fontes confiáveis, renomadas, para estabelecer nossa própria opinião. Claro que seriam várias fontes, por quê? Porque a gente vê fontes que a gente outrora considerava confiável, fidedigna, hoje a gente tem visto que não é bem assim. Então, sempre procurar várias fontes, tanto com a mesma visão. Olha,
Tá, não precisa ser várias, olha pelo menos mais outra. Se, por exemplo, é um posicionamento a favor de um determinado tema, veja quem mais é a favor e veja se é mais ou menos por aí, veja quem é contra, porque é contra. É aquela construção, né, das nossas opiniões, senão a gente fica igual a gado, né, só seguindo o que os outros falam. Eita, vida de gado. Exatamente. E assim, nessa linha, Jameson, do enviesado ou do tendencioso, né? É a gente lembrar que nós podemos ser levados a tomar decisões baseado na opinião do outro. Então é muito importante a gente ter certeza que a opinião do outro, ela é equilibrada, ela tem um sentido, ela tem seu lado saudável, né? Então a gente vai desde repassar a notícia simplesmente por repassar a notícia, como também repassar a notícia concordando com ela, né? Sim. E na hora que eu concordo com ela, eu vou pautar o meu comportamento a partir disso, né? Então é fundamental essa verificação desse posicionamento para que eu avalie o posicionamento e aí eu decida concordar com ele ou não. É isso aí. Porque do contrário, é a questão do gado que a Mari falou. Do contrário, levará aquelas pessoas lá no litoral de São Paulo a matarem uma mulher, porque todos foram guiados como gado. Exatamente. Haviam pessoas ali que batiam na mulher e não sabiam nem porquê. Exatamente. Se alguém pelo menos tivesse levado a mão à consciência e buscado se aquilo era realmente verdade, nada daquilo teria acontecido, né? Isso. Perfeito, perfeito. Esse daí é realmente um comportamento complicado, né? E, inclusive, vê só, a gente falou muito sobre esse projeto de lei que está em tramitação aí, que muita gente critica, tem gente até que chama de lei da censura. Então, na tua opinião, Júnior, ela pode ser boa para a população, esse projeto de lei? Porque na teoria tem que ser, né? Os projetos de lei, eles têm que favorecer a população de alguma forma. Mas esse projeto de lei, na tua opinião, ela tende a ser boa para a população? Jameson, esse tema aí, né? Essa pauta aí, ela é muito controversa, né? É como você falou, na teoria, a lei deve ser para beneficiar a sociedade, né? Ela vai impedir que algo injusto continue acontecendo e proteja a sociedade. Eu acho que a gente ainda tem que melhorar, né? Tem muitos pontos a serem melhorados nessa lei, mas eu entendo também que é um começo. Entretanto, nós vivemos um problema no Brasil, porque o Brasil reclama muito quando recebe a notícia, mas nós, como sociedade, temos nos mobilizado pouco. Eu brinco dizendo que eu, de certa forma, sinto falta da sociedade que se mobilizava mais, né? Que ia mais às ruas, que se arriscava mais. Nós estamos uma sociedade um tanto quanto acomodada, não é? E, como eu falei antes, só a lei, né? Só essa lei, ela não resolve o problema, né? Eu costumo dizer que são várias ações que, somadas, trarão uma solução. A lei é mais um dispositivo que ainda precisa de melhorias. Tá? Nesse contexto, Johnny, quando o Jameson fala que chamaram de lei da mordaça ou da censura, enfim, ele realmente é um projeto de lei muito questionado, né? Principalmente porque ele não foi debatido o suficiente nas duas casas. Bom, isso é a justificativa, né, de quem questiona, né, dele não ter sido debatido suficientemente nas duas causas.
Já vi muitas opiniões e eu concordo, eu não trago como minha, porque eu não sou ninguém para ter uma opinião a respeito de uma lei, né? Mas, assim, concordo quando dizem que não precisava, porque se você for olhar a ementa dela, ela diz assim, olha, institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Olha, já tem o Marco Civil da Internet, né? Se você for olhar, por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos tem 7 artigos, a nossa tem 240 e alguma coisa, 250, sei lá, menos de 300, aliás, quase 300 artigos. Então, a gente vê assim, olha só, a lei, ela dá as diretrizes, ela traz o contexto gerais, ela traz uma inovação à ordem jurídica, né? Os regulamentos, eles disciplinam, né? Estão subordinados às leis maiores, né? Hierarquicamente, não alteram a ordem jurídica, e trazem especificidades. Para mim, isso daí não era para ser... Olha eu, que ponto chegamos, eu opinando sobre lei. Mas eu concordo que realmente isso daí não é para ser um projeto de lei, é uma regulamentação do nosso Marco Civil lá desde 2016, 2014, entende? Mas, Mari... o que eu achei... Só um segundo. Pois não. Não, um parênteses assim para te falar que na hora que você fala assim, quem sou eu para estar dando minha opinião sobre lei, é exatamente isso que eu acho que nós como sociedade deveríamos fazer mais, não é verdade? Verdade. Apesar de não ser especialista, eu sou cidadã, né? Sim. E a gente tem nossas opiniões e deveriam ser válidas. Correto. Né? Então, quando a gente olha o artigo 4, eu estou trazendo essas informações detalhadas porque eu realmente pesquisei. Tá? Perfeito. Então, quando a gente vê o artigo 4º desse projeto, veja como é que ele define desinformação e perceba a linha tênue, né? que exatamente gera esse apelido de lei da mordaça. Ela diz no inciso 2º o seguinte, desinformação, ela vai dizer o que né? Conteúdo em parte ou no todo inequivocamente falso ou enganoso. O que seria esse inequivocamente? Ok, eu sei o que significa, mas assim, como é que eu considero inequivocamente falso? Ou seja, eu já lancei mão de todas as possibilidades e inequivocamente é falso, ou enganoso, passível de verificação, o que não é passível de verificação, né? Colocado fora de contexto, manipulado, daqui a pouco ele não vai poder falar nada, eu concordo que é mordaça, né? Ou forjado, com potencial, aí que potencial é esse? Qual é a premissa desse potencial, né? De causar danos individuais ou coletivos, ressalvado o ânimo humorístico. Então, se eu sorrir, isso é um ânimo humorístico? O que é? Quem vai definir o que é um ânimo humorístico? Isso é sarcasmo? Né? Bom, enfim, ressalvado o ânimo humorístico ou de paródia. Brinque com isso. Quem é que vai poder dizer se foi um ânimo humorístico, se for humor negro? Humor negro é um ânimo humorístico? Faz parte? Então, assim, realmente, e se você for olhar, só para não delongar muito e não ser banida aqui desse podcast... Não, porque podcast com mais de 1 hora não pode não, né, Mário? Não pode. Mas o nome diz que pode, né? Pode, o cast pode. A CPMI das fake news, né, ela foi prorrogada por tempo indeterminado. Então, eles estão investigando o quê? E só para trazer mais uma lenha nessa fogueira, as despesas desse trabalho da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito estavam orçadas inicialmente em R$250 mil. E até agora encontrou o quê? Bem questionável, né? Isso acontece muito, né? E aí o que acontece? Essas fake news, né, como a gente debateu muito aqui, conversou muito aqui, elas acabam atingindo a sociedade de diversas formas. Então, um grupo entende a fake news de um jeito, outro grupo entende de outro, aí às vezes é no campo político, aí a mesma notícia o pessoal, mas não entenda, não é assim, faz toda uma interpretação. E aí, na tua opinião, Mariana,
em qual área da sociedade a fake news assim bate mais com mais força? Ela causa mais dano? Sim. Olha, eu vejo tudo como uma teia interconectada. Então, tudo está sequencialmente estruturado. E, enfim, nós somos um sistema vivo, né? E se a gente for observar a própria teoria da informação integrada, que é um modelo matemático que quantificou e mediu a consciência do universo de objetos inanimados, partículas subatômicas, estão falando de nanotecnologia. Isso daí seria também um assunto para a gente discutir, talvez, em outro momento. Mas, assim, em suma, não tem um segmento que possa ser categorizado como o mais danoso, né? Porque nós somos seres humanos e a nossa essência é toda a sociedade, permeia tudo. Então, somos indissociáveis e a família é a base de tudo. Uma família saudável, nos preceitos bíblicos, consciente de sua jornada, né, de seus objetivos, do que está fazendo aqui como sociedade, eu acho que isso daí impediria muito o dano que a gente vê sendo causado no mundo. Então, se o mundo que não conhece a verdade está fazendo isso, né, vamos num caminho diferente, vamos mostrar qual é o nosso diferencial. Perfeito, uma mensagem muito bacana, muito, muito legal. O Júnior tem alguma coisa para contribuir? Ou... Então, enquanto vocês falavam, enquanto você trazia a pergunta e a Mari fazia essa reflexão, me vem à mente que tudo isso, pessoal, pode ser mudado se a gente plantar a semente, não é? Então hoje eu tenho duas crianças em casa, um de 2 anos e uma de 7, e tenho um maior já que está em carreira própria, né, um de 30 anos. Mas aí eu olho para o de 30, que eu já cumpri o meu papel da educação, e decido repetir, como eu agi com ele, repetir para os pequenos agora, porque eu vejo que o meu adulto, né, o meu filho mais velho, ele se tornou um cidadão de caráter, um cidadão de bem. E aí eu repito com os pequenos em casa. E aí o de 2 anos ele já pergunta, mas por que não? Na hora que recebe o não. Ele com 2 anos ele já diz, mas por que não? Né? E aí a gente para explicar a ele por que não. Né? Então eu acredito muito nessa base. Né? Então quando a gente fala das áreas da sociedade, aí a Mari citou, educação doméstica, né? Se a gente orientar bem os nossos filhos, Johnny, mas isso não vai resolver para a sociedade que nós vivemos hoje. Mas pelo menos a gente contribui para a sociedade que os nossos filhos experimentarão, né? E aí a gente orienta eles socialmente, politicamente, religiosamente, e eles vão aprender a respeitar o próximo, como Jesus Cristo bem ensinou quando passou aqui nessa terra, né? E se aí o respeito ao próximo for observado, aí já era fake news. Não é verdade? Exatamente, perfeito, perfeito. Tem um escritor que um antigo professor meu costumava citar muito, é Victor Hugo, ele é um escritor francês, e ele defendia que se você quer educar um homem, comece pelos avós dele, né? Porque o processo de educação e mudança de uma sociedade, ela é lenta. E muitas vezes, e aí eu trago uma responsabilidade a mais, né, para os avós, que no meio da guerra, né, do dia a dia, os pais eles estão muito ocupados procurando ganhar o dia. E quem acaba criando indiretamente, ou às vezes até bem diretamente os filhos, são os avós, não é? Então... pela própria influência dos avós que a sociedade acaba mudando, e é algo muito lento, é muito gradual, é muito devagar, e é um investimento de fé, não é? A gente tem que ter fé, porque não vai largar o mundo do jeito que está para as futuras gerações, né? Ninguém quer isso. Bem,
Então a gente está encerrando aqui mais um episódio desse podcast. E então, vocês têm alguma última palavra, alguma última mensagem para deixar para o nosso ouvinte? Vocês têm alguma palavra, Jônio? Eu gostaria de pegar um gancho na questão da informação, né, de buscar informação. Eu deixo aqui uma sugestão, né, para as pessoas que hoje praticam o repasse de fake news, né? Eu não falo nem para aquelas que produzem a fake news, porque eu acho que as que produzem, elas têm que ser tratadas de outra forma. Mas as que repassam, né, eu deixo aqui uma sugestão. Ao invés de usar tempo para repassar fake news, use esse mesmo tempo para verificar o que é que os governantes que você elegeu fazem, não é? Para verificar se eles estão realmente produzindo leis, né? Se eles estão fiscalizando, se eles estão defendendo o interesse público, né? Verificar se eles estão com compras corretas, né? Sem superfaturamento, sem se aproveitar das situações. Usem o tempo para isso e deixem de repassar fake news, né? Seria o meu último comentário. Perfeito. Bom, como você abrangeu muito, como o Jônio já abrangeu muito, eu vou pro lado mais da casa mesmo, tá? Eu também tinha pensado em falar algo assim como ele falou, mas só para enriquecer um pouco a conversa, vá tomar conta do seu marido, da sua casa, dos seus filhos. Você que é marido, passe mais tempo com sua esposa, dê atenção para os seus filhos, olhe as tarefas dele, o que é que eles têm a dizer a você sobre o dia. Vá curtir sua família e deixe de propagar mentiras, enganos que podem estar destruindo reputações ou vidas. Isso aí. Isso é verdade, isso é verdade. É uma visão bem menos romântica, né, daqui de onde passou. Sempre, Enfim, sempre. Então, encerramos por aqui. Fiquem na paz. Um grande abraço para a Primeira Igreja Batista do Engenho do Meio. Nos vemos na próxima. É isso e fiquem na paz. Abraço, pessoal. Abraço, obrigada aí a todos pela conversa que foi super agradável.